Olá pessoal, nessa videoaula eu irei apresentar para vocês as resoluções do Maxi Desafio da nossa unidade 4. Primeira questão diz o seguinte: uma montadora produz dois tipos de caminhões, este e este, um formato retangular e outro aqui no formato do cilindro. Um para carregar container em forma de paralelepípedo retângulo de 1 metro de comprimento, 2 metros de largura, 2,5 de altura. Aqui no caso o comprimento está errado no enunciado, são 12 metros de comprimento, tá? Para transformar líquidos com um tanque em forma de cilindro circular, com 12 metros de comprimento e diâmetro 2. Como mostra a figura, considere π 3,14 e com base nesses dados, analise as afirmações. Então, já coloquei todos os cálculos aqui para facilitar, para não perdermos tempo e o vídeo ficar muito extenso. A primeira afirmativa diz que o volume do container é de 60 metros cúbicos. Esse aqui é o container, formato retangular. Então, calculando o volume dele, na primeira afirmativa, 2 vezes 12,5 vezes 12, 60 metros cúbicos. Então, a primeira afirmativa é verdadeira. A segunda diz que o volume do tanque é 75,36 metros cúbicos, que é esse daqui. Então, como ele é circular, a forma de cilindro, nós vamos calcular π vezes raio ao quadrado vezes a altura, porque a base é uma circunferência. Então, calcular a área da circunferência primeiro, para depois multiplicar pela altura. π é 3,14. Se essa medida aqui é 2, então o diâmetro é 2, logo o raio é 1. Então, 3,14 vezes 1 ao quadrado vezes 12, nós temos 37,68. Então, a segunda alternativa está incorreta. Na terceira, a área total do container é 118 metros quadrados. Então, vamos lá. Calculando essa área aqui, ó, 2 vezes 2,5, que é uma forma retangular, nós temos 5. Como aqui você tem um retângulo e aqui tem outro, então 5 mais 5, 10. Ou 5 vezes 2, 10. Calculando agora essa base e esta base, nós temos 2 vezes 12 que dá 24. 24 mais 24, ou 24 vezes 2, nós teremos 48. Agora, esta outra, os lados aqui agora, né? 2,5 vezes 12, nós temos 30. Como tem esse lado e o de trás, 30 vezes 2, 60. Somando 10, 48 e 60, nós temos 118. Então, aqui está verdadeiro. Vamos ver agora a segunda afirmativa dentro dessa terceira, que diz que a do tanque é 81,64. Então, nós vamos calcular π vezes raio ao quadrado, que seria a área da circunferência. Então, vai ficar 3,14 vezes 1, que dá 3,14. Como são duas circunferências, uma aqui e outra aqui, nós multiplicamos por 2, que dá 6,28. Para calcular a área do retângulo que é envolto, eu tenho que calcular primeiro o comprimento dessa circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, que dá 6,28. Então, eu vou ter achado essa espessura aqui. Então, nós vamos calcular agora a área do retângulo, que envolve essa circunferência, que é base vezes a altura. Então, vai ficar 12 vezes o comprimento, que é 12 vezes 6,28, que dá 75,36. Somando as duas áreas, nós temos 81,64. Então, a afirmativa 1 e 2 está correta. Perdão, 1 e 3 estão corretas. Então, é a letra B. Na questão 2, diz o seguinte: um reservatório d'água na forma de um paralelepípedo reto de base quadrada e cuja altura é metade do lado da base está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Se fosse preciso acabar de encher este reservatório, seriam necessários 500 baldes iguais, cheios d'água com capacidade de 12.800. Então, para acabar de encher, seria o quê? Os 20%. Esses 20% são os 500 baldes de 12.800, que vai dar esse valor aqui. 500 vezes 12.800 vai dar 640 mil. Por falta de espaço, eu fiz uma folhinha à parte, tá? Então, considerando que nós teríamos a base quadrada e que depois a altura seria metade, calculando o volume desses valores desconhecidos, nós teríamos x vezes x meio, que é a metade, e os 20% transformado aqui, tá? Então, nós teríamos x ao cubo, 0,2 é 2 décimos, né? E aqui 1 vezes 1 vezes 2, 2. Esses dois aqui eu cortei, sobrando x ao cubo sobre 10, que seria o volume
equivalente aos 20%. Como o cálculo dos 20% seria 640 mil, multiplicando o cruzado, nós teríamos x ao cubo igual a 640 mil, não, 6 milhões e 400 mil, que extraindo a raiz cúbica nós teríamos 400. Então, calculando a altura, que é 80%, nós teríamos 80%, 400 por 2, multiplicando aqui, nós teríamos o valor de 160 centímetros, que transformando seriam 1.600 milímetros, que equivale à letra B. Já na questão 3, diz o seguinte: um parque aquático existe uma piscina infantil na forma de um cilindro circular reto de 1 metro de profundidade e volume igual a 12 metros cúbicos, cuja base tem raio R e centro O. Deseja-se construir uma ilha de lazer seca no interior dessa piscina, também na forma de um cilindro circular reto, cuja base estará no fundo da piscina. Então, aqui é a ilha de lazer. O raio da ilha de lazer será R. Deseja-se que após a construção dessa ilha, o espaço destinado à água na piscina tenha um volume no mínimo 4 metros cúbicos. Considere 3 como valor aproximadamente de π. Diz o seguinte: para satisfazer as condições, o raio máximo da ilha em metros estará mais próximo de... Então, vamos lá. Vamos achar o volume. Volume, π vezes raio ao quadrado vezes 1, porque aqui informou que seria o raio, né? Na verdade, não é o raio, seria a profundidade, que é a altura. O raio você desconhece, que ele deu seu valor de R. Então, na ilha de lazer, vai ficar 3R ao quadrado. O volume 2 já tem, que é 12 metros cúbicos. Então, fazendo o volume 1 menos o volume 2, tem que ser um valor máximo de 4. No mínimo 4, então tem que ser aproximadamente ou maior ou igual a 4. O volume 1 é 12 e o volume 2 é 3 R's. Então, vai ficar 12 menos 3 R's ao quadrado maior que 1. Então, nós teríamos menos 3R, o 12 passa para o outro lado, vai ficar menos 8, então vai ficar 8 terços. Que extraindo a raiz quadrada de 8 terços, nós teremos 2,66, que é equivalente a 1,6, tá? Já na questão 4, diz o seguinte: uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento, cujas especificações sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água na piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular de profundidade 1,7 e comprimento igual a 3,5, respectivamente. O nível da lâmina dessa água é mantido a 50 centímetros da borda, então nós vamos tirar 1,7, 50 centímetros, ou seja, meio metro. Então, 1,7 menos 0,5 vai ficar 1,2. Multiplicando os comprimentos e a largura pela profundidade, 5 vezes 3 vezes 1,2, tá? Aí, nós teremos um volume final aqui, que equivalem a 18, né? Tirando os meio metros. Aí, ele quer saber a quantidade de produto que deve ser adicionada. Lembrando que é 1,5 ml por cada 1.000 litros. Então, se ele deu 18 metros cúbicos, nós teríamos 18.000 litros, vezes 1,5 ml, nós teremos 27, que é a opção B. Na questão 5, diz o seguinte: a siderúrgica Metal Nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular. De acordo com as dimensões indicadas na figura, segue comprimento, largura e altura. O produto, ou seja, a multiplicação dessas 3 dimensões, resultaria em qual grandeza? Massa, volume, superfície, capacidade ou comprimento? Se você está considerando as 3 dimensões, vai ser o volume. Na questão 6, diz o seguinte: a figura abaixo mostra como o Vicente envolveu com fita 3 caixas de 10 centímetros de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Sabendo que Vicente gastou o mínimo de fita nessa tarefa, em qual das 3 caixas, A, B ou C, Vicente gastou menos fita? Justifique sua resposta. Então, olha só,
esse primeiro caso aqui. Nós temos 10 de comprimento, então vai ser 10 desse lado e 10 do outro. 4, então vai ser 4 aqui, 4 aqui. 3 aqui, 3 aqui. E 4 aqui, 4 aqui, que vai dar no total 42. Nessa daqui nós temos 10 e 10. Do outro lado também, ó, aqui, aqui, embaixo, em cima, que vai dar 40. E 4 com 4 e 3 com 3, que vai dar 54. E por último, nessa, nós temos 10 em cima e embaixo, 4 em cima e embaixo e 3 de um lado e do outro. Então, provavelmente, a soma, que vai resultar em menos quantidade, vai ser da letra C, né? 10, 20, 28, 3, 6, 12. 28 com 12, 30, 40. Ficando a letra C como a mais econômica para ele. Por último, no Você Aprendeu, nós vimos o quê? Figuras espaciais, prisma, cilindro e apótema, que você compreendeu sobre medida de volume. Seria uma resposta pessoal, mas a medida de volume é o espaço ocupado por um sólido geométrico, né? Volume. Qual a relação entre medidas de volume e capacidade? A medida do espaço interno de um corpo-objeto. Podemos converter uma em outra, né? Transformar os metros cúbicos em litros, multiplicando por 1000. Como podemos determinar a medida da aresta de um cubo conhecendo seu volume? Extraindo a raiz cúbica. Por exemplo, se você tem que um cubo tem 8 metros cúbicos, para você saber a aresta, você vai achar a raiz cúbica de 8, que vai ser aresta igual a 2. Multiplicando 2 3 vezes, você tem 8. As semelhanças entre o cálculo de volume de prisma e de um cilindro justifique sua resposta. O cálculo do volume é o mesmo, que é a área da base vezes a altura, tá? O que difere é que quando é um cilindro, a base é em forma de circunferência. Dos produtos disponíveis no mercado, cuja unidade utilizada é o litro, podemos convertê-los para unidades de volume? Como proceder nessa conversão? Então, por exemplo, eu tenho em volume, para converter em litros, eu multiplico por 1000. Se você tem decímetro, o decímetro equivale a litro. Se você tem centímetro, converte em ml para depois converter em litros, ok? Finalizado assim a nossa correção da nossa última unidade, tá? Até a nossa próxima aula.